Você já deve ter visto em algum lugar na internet aquelas imagens retrofuturistas que passam energia calma e nostálgica com elementos simples, certo? Quando não são as imagens, são em propagandas de TV antigas, como de aparelhos de música, aparelhos telefônicos, roupas, até mesmo em filmes, na época em que as locadoras eram o ápice do entretenimento. Essa estética era bem presente em diversos audiovisuais, e sempre nessas propagandas dá pra notar pelo menos algumas dessas características: objetos metálicos arredondados, cores suaves, bolhas, aparelhos tecnológicos, texturas brilhantes, entre várias outras. Alguns até misturam a vibe tecnológica com ambientalista, que forma um conceito mais sustentável, por assim dizer. E tanto em imagens quanto em propagandas de televisão, existia uma estratégia de marketing que basicamente estava em alta na época. Tudo aquilo fazia parte de um conjunto estético que a internet batizou de Frutiger, um grupo estético que também possui diversas categorias dessa mesma família, sendo algumas delas dessa forma que eu citei pra vocês, e outras que seguem padrões distintos. Mas pra entender melhor o que é toda essa história, a gente tem que ver bem ao fundo o que são essas estéticas e por que elas transparecem essa energia tão agradável. De cara, dá pra ver que esse visual envelheceu bem, porém, com umas adaptações aqui e ali, e até hoje é considerado algo visualmente conceitual e bonito. E é por isso que nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre elas, desde a estética mais conhecida, o Frutiger Aero, até algumas mais específicas, como a Mac Blind. E eu particularmente não conhecia essa até ter ideia de fazer esse vídeo. Olá, eu me chamo Alma e hoje eu vou falar um pouco sobre as estéticas Frutiger e também sobre a nostalgia que elas carregam. Bom, mas para começo de conversa, o que é o Frutiger Aero? De onde surgiu esse nome um pouco estranho? E bem, o contexto é totalmente de época. Frutiger vem de Adrian Frutiger, que é o criador da família tipográfica Frutiger, onde está presente a principal fonte usada nessas estéticas. E Aero vem de Windows Aero, a interface operacional presente nos sistemas Windows Vista e Windows 7, que eram os sistemas operacionais de computador mais utilizados naquela época. E com esses dois elementos, as pessoas começaram a dar luz ao novo conceito que conhecemos hoje, o Frutiger Aero, que se estendeu durante todo o período dos anos 2000 e se modificou até formar um grupo com diversas estéticas que vieram se construindo ao decorrer do tempo, tendo fim lá pelo início de 2010. O Frutiger Aero dominou a publicidade, o web design, o estoque de imagens e a mídia durante todo o período que esteve em alta. E essa era sucedeu à estética futurista I2K e precedeu o flat design, sendo ligeiramente considerado o meio termo entre as duas estéticas. Mas bom, o Frutiger Aero voltou a ter popularidade nesses últimos tempos e acabou se tornando mais abrangente também, levando a internet a atribuir diversos subgêneros que tornam mais fácil a compreensão dessas estéticas. Tá, mas o que define essas estéticas serem consideradas subgêneros? E essa é uma questão fácil de responder. Os subgêneros do Frutiger Aero são compostos por estéticas que devem sua existência ao Frutiger Aero. Se tratam de estéticas que, além de terem compartilhado sua história do início até o final, também possuem elementos fundamentais dele, como por exemplo o Dark Aero, que é uma estética semelhante ao Frutiger Aero, mas que utiliza cores mais escuras, contrastando com um fundo branco característico. O Frutiger Eco, que apresenta elementos renováveis, no sentido onde a tecnologia age em harmonia com a natureza. O Technozen, que é uma estética inspirada na tecnologia japonesa e que carrega uma energia mais fria, estéril e profissional. E o Dothic, que se baseia em imagens mais minimalistas e com elementos da tecnologia abstrata. E todos esses são categorizados como subgêneros porque carregam consigo a mesma sensação que o Frutiger Aero carrega, graças às suas características semelhantes e outros diversos aspectos. E também existem as estéticas relacionadas, mas que não fazem parte do subgênero. São estéticas que não devem diretamente sua existência ao Frutiger Aero, mas que estavam lá presentes na mesma época e que não possuem elementos fundamentais dele. Algumas dessas estéticas relacionadas até sobrepõem o Frutiger Aero, mas possuem histórias e visuais distintos, o suficiente para serem consideradas algo diferente, como por exemplo o Frutiger Metal, que se caracteriza pelo uso frequente e vibrante de gráficos vetoriais, cria áreas sólidas de cor com contornos nítidos e organizados. O Mac Blind, que tem como elemento a troca do estilo virtual do Y2K por um estilo mais realista, porém igualmente extravagante e influenciado pelo hip hop na época. O Vector Flourish, que é caracterizado com o uso de vetores igual ao Frutiger Metal, mas que utiliza uma ideia voltada a flores, natureza e designs igualmente psicodélicos também. O Surf Crush, que é a famosa estética surfista e coexistiu junto com a estética Mac Blind, e o High Clean Core, que é uma estética que incorpora elementos voltados à limpeza, como sabão, sabonete, bolhas e por aí vai.
Existem diversas estéticas para explorar e ver que cada uma possui alguma peculiaridade que difere uma das outras, e cada uma delas passa uma sensação diferente justamente por conta dessas peculiaridades. Mas a questão é que, apesar das diferenças, elas possuem uma característica comum entre as outras. Elas possuem uma espécie de gatilho nostálgico, confortável e até um pouco sentimental, se parar pra pensar. E é justamente nessa questão que eu vou entrar agora. Por que essas imagens transparecem essa sensação de saudade? Por que elas funcionam como uma espécie de máquina do tempo para nós? Afinal de contas, são apenas estéticas, né? E a partir daqui, eu vou falar sobre a minha interpretação em relação a essas estéticas e por que elas trazem essa energia. Eu particularmente acredito que toda a construção da estética se moldou do otimismo em relação ao avanço da internet e da tecnologia na época, representando a crença de que a tecnologia e a humanidade poderia coexistir em um mundo ideal. Ela representa a esperança de um dia a humanidade conviver em um ambiente que exala um ar pacífico. É uma estética que explora de forma crua a beleza da luz do dia e o conforto em uma paleta de cores relaxante. Sem falar que também serve como uma válvula de escape da monotonia de todo esse conceito minimalista que está presente em praticamente todos os lugares da atualidade, e acaba por reviver uma lembrança de uma época bem menos complexa e saturada de informações que a dos dias de hoje. E eu acredito sim que estar em contato com essa estética faz com que surja uma espécie de vontade de vivenciar uma realidade onde ela é predominante. E é por isso que sempre vem aquela vontade de estar ali naquele lugar, em um ambiente que parece não existir problemas. Eu não desgosto da estética minimalista, muito pelo contrário, é até interessante, só que praticamente todo lugar que você vai, ela tá ali. E muitas das vezes passam a entediante de design, deixando de lado todo o potencial estético que pode ter para adotar um conceito, entre aspas, profissional, e querendo ou não acaba saturando e se torna não tão agradável quanto é para ser. Então é totalmente compreensível que reviver um conceito antigo surpreenda mais do que o atual, porque é algo que tem grande potencial em despertar a curiosidade de quem está visualizando. Tanto que, como eu falei anteriormente, estão revivendo a estética, estão não só categorizando as estéticas Fruitiger, como fazendo uma espécie de reconstrução dela, o neo-aero. Basicamente o neo-aero tem tudo que o Fruitiger Aero possui, todas as características que formam a estética, porém de uma forma mais atual. Existem aparelhos atuais que possuem interfaces puxadas a essa estética, e eu sei lá, eu tenho a teoria de que essa estética sempre foi voltada para o público jovem adulto, e ela tá retornando justamente para agradar as pessoas da nova geração. Mas no fim das contas o que importa é que é apenas mais uma estética no meio de várias para aproveitar e se basear, né? Enfim, eu espero que tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, dê um like e se inscreva, que isso ajuda demais e me motiva a fazer mais vídeos como esse. Me segue nas redes sociais também, tudinho tá na descrição do vídeo. E comentem também o que vocês acham das estéticas Fruitiger, se vocês gostam ou não, e qual a estética que você mais se identifica. Estarei respondendo vocês. E até mais.